Olá, boa tarde, tudo pela graça. Começa agora mais um programa para alegria, para a devoção, para formatar e melhorar a nossa experiência de relacionamento com Cristo. Música, entrevista, enfim, tudo de bom para você, no seu tablet, no seu telefone, na sua TV, enfim. Mas eu quero apelar a você, meu irmão, meu amigo também, para informar e passar essa mensagem de que essa TV está no ar e muito brevemente, estaremos também na condição de TV aberta para o Brasil inteiro, mas hoje já chegamos pela plataforma para todos os recantos deste mundo todo, planeta Terra todinho, e se Elon Musk chegar a Marte, a gente chega lá também, né? A gente faz uma pontezinha, estica um fio e a gente chega lá com as mensagens também, certo? Tudo pela graça, começando agora e começando bem, com o pastor Fernando Calafange. Tem a boa tarde, pastor, vem cá. É uma alegria imensa receber o irmão, colega de lutas. Tudo bem? Tem vontade? Quantos anos de ministério, pastor? 20 de ministério e 25 de vida cristã. Vida cristã, 20 de ministério. É, bom, beleza, isso é muito bom. Eu já passei por isso, gente, estou com 53. Quero chegar aí, né? Chega, com certeza. Eu cheguei, como não vai chegar? Eu cheguei, como é que não vai chegar? Sim. Mas esse tempo todinho o irmão esteve na comunidade? Ou veio de outra denominação? Não, eu sou de formação de Madureira. Madureira. Toda a minha formação... Ambas são de natureza pentecostal, né? Sim. É só uma questão de organização, assim, denominacional, só isso. Mas na prática é a mesma coisa. Mas onde foi pastor lá, eu já vi como pastor. Eu fiquei lá, era evangelista. Evangelista. No meio evangélico tem essa questão de pastor, bispo, presbítero. Na verdade, pastor, bispo, presbítero é uma coisa só. Na Bíblia né? A gente lá evangelista já fazia de tudo. Faz tudo, né? Eu nem sei, em alguns lugares batizam. Tem presbítero, é casa de oração, por exemplo, não tem pastor, mas tem presbítero. O presbítero é o pastor da igreja. Verdade. Tá? Em Itaperuna tem 2 ou 3 amigos que são... Um é médico, inclusive, que é presbítero, e é o pastor da igreja, é o presidente da igreja que ele dirige, que é a casa de oração. Não é de doutrina pentecostal, é outra. O Brasil é um país rico de denominações evangélicas, né? Tem muita, né? Eu me converti na Assembleia de Deus, então não se assuste não, que eu me converti na Assembleia de Deus também, aos 8 anos de idade. Todo mundo tem um pezinho lá, né? Quando não tem pé, tem a orelha, tem alguma coisa. Mas, pastor Fernando, a sua igreja funciona, a comunidade funciona exatamente onde? É na comunidade de Rio das Pedras, ali na área de Jacarepaguá, ali. Por ali. Rio das Pedras é uma localidade ou é É uma comunidade? Qual esse nome comunidade? Eu sei o que é, mas queria entender de uma maneira mais politicamente correta. Eu acho que o popular, né, que não se utiliza muito mais, mas é uma favela, né? Uma grande favela mesmo. Essa palavra não se usa mais, não se usa mais. Dá desconforto, né? Para esse entendimento, quando eu cheguei lá, ela tinha ainda barracos de madeira. Na época que eu cheguei, isso há cerca de 25 anos atrás. Depois eu saí, morei na Rocinha durante um tempo. E agora retornei por causa da igreja, né? Porque a gente está lá nesse trabalho, então a gente fica mais próximo da igreja. Quantos habitantes tem lá na Rio das Pedras? Não sei dizer para o senhor agora de cabeça, não, mas é muita gente. Ele é maior ou menor do que a Rocinha? Não, é menor que a Rocinha. Menor do que a Rocinha, né? Menor. Mas é bem grande. É muito grande, né? Essas comunidades no Rio de Janeiro, e não é só no Rio de Janeiro, a gente fala Rio de Janeiro, porque Rio de Janeiro é um espelho para o Brasil todo. Todo mundo vai para cá e para São Paulo achando que o resto é paraíso. Não é, não. Todo o Brasil tem dificuldades. Todo o Brasil. Não tem a dúvida, né? Todo o Brasil. E não é de agora, é de agora. Mas essas comunidades, que é um nome que era usado favela, eu não sei nem por que a origem de favela. Não tenho a etimologia dessa palavra, não. Mas hoje, que são as comunidades, elas são residências e ambiente de vida de uma população muito grande nessas cidades. Sim, sim. Assustadoramente grande. Então, ali... eu não sei como é que fica, mas você tem um problema da droga, muito mais do traficante do que propriamente do usuário, não é isso? Estou certo ou errado? Porque os usuários, eles vêm de todos os lugares, né? Estão em todos os lugares. A questão é
A administração que cada uma dessas facções, quando entra, faz, aí remaneja tudo. Então, o morador que não tem nada a ver com isso tem que conviver com isso. Conviver. Né? Mas o uso lá é pequeno, é mais a questão mesmo da comercialização, né? Isso aí é muito forte. Né? O comércio é muito forte. Muito forte. O comércio, eu acho que é o ponto forte. É o ponto forte disso aí. Agora, fora esse comércio, que nós estamos falando agora, educadamente, para não usar palavras ásperas, desagradáveis para os nossos irmãos, o comércio mesmo, de lojas, mercado, essa aí, existe muito grande lá, né? É uma cidade e é um movimento frequente que não para, não tem dia, não tem noite. É uma máquina de... Qualquer hora que você chegar lá, está tudo aberto. Tudo aberto. E acredito que não seja a única igreja lá, né? Não, lá é um de frente para outro, uma do lado da outra. Eu não sou o pastor presidente lá, eu sou pastor auxiliar, cuido da parte de missões urbanas da igreja. E já lido com isso há muitos anos, então a gente tem esse projeto lá de trabalhar com essas pessoas que têm necessidade, a área social. Eu também atuo na área da psicanálise, então faço um trabalho de atendimento social lá também, com as pessoas que não têm condição. Mas, assim, são muitas igrejas. A nossa igreja é uma igreja bem grande, né? É uma comunidade que, na verdade, como o senhor falou, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Lá era uma casa de forró, de espetáculos e tal, enfim. E aí hoje é uma igreja, né? Então, um lugar onde o pessoal ia lá dançar o seu forrozinho, agora vai se alegrar na presença de Deus agora. Tem quantos membros, assim? Cerca de uns 400 a 500, mais ou menos. Dentro de uma comunidade, é uma igreja muito grande. Né? Lá está entre as maiores lá, que era um galpão bem grande, né? Uma igreja que tem bastante gente. É um trabalho difícil, né? Não é... Aliás, fácil, o reino de Deus não é fácil em lugar nenhum, né? Você tem que lidar com o pecado, né? Não é fácil, é difícil, mas é prazeroso. Né? É prazeroso. Porque você vê resultado, né? a cada instante, a cada momento que você vê alguém que muda, alguém que se transforma. Eu sou um próprio exemplo, né? Eu vim de uma criação onde ninguém da minha família era cristão. O meu pai era do meio das drogas, minha mãe também, e eu também fui dessa área. Então, quando eu me converti, isso há 25 anos atrás, eu vim das drogas, vim de todo esse lugar, que é uma prisão. Então, hoje a gente está ali, não é fácil para ninguém, nem é fácil para mudar e nem é fácil para a gente dar essa assistência. Então, são muitos desafios. Agora, existe dentro do irmão uma força imensa que é exatamente trabalhar para levantar aqueles dos quais você poderia ser se não conhecesse o Evangelho. Eu acredito muito na gratidão, né? Eu vejo que aquilo que Deus fez comigo, eu não tenho como pagar. Então, a única maneira... Para servir a Deus. A única maneira que eu encontro é o quanto mais for possível alcançar vidas e fazer com que elas experimentem o que eu experimentei. Então, esse é o meu método. Esse é o alvo, né? O meu alvo de vida, exatamente. E na sua igreja, nós estamos vivos, você tem um grupo, um trio que vai cantar. Eles são da sua igreja? Não são, mas a gente já se conhece há alguns anos. Conhece há alguns anos, né? Eles são da mesma região, mesma cidade, da mesma localidade? Ali próximo ali. Bairros próximos. Rio de Janeiro, de Niterói para cá, é tudo Rio de Janeiro. Isso aí. Porque você mora aqui no Rio de Janeiro, assim, eu fiz um trabalho muito grande, não sei se você sabe, eu fui diretor executivo da Sociedade Psicanalítica Ortodoxa do Brasil. Eu fui o maior divulgador da psicanálise no Brasil. Então não posso nem falar em psicanálise aqui. Não, pega devagar. Então eu abri só 92... Eu acabei de me formar agora. Eu abri só 92 turmas no Brasil. Né? Meu Deus. Mais de 6 mil. Graças a Deus por isso. Então, quando chegava na cidade, lá em Ceará, em Fortaleza, chegou um psicanalista do Rio. Eu era do Rio, mas eu morava em Niterói. Aí você vai explicar que Niterói não é Rio de Janeiro? Se já foi até a capital do estado. Sim. Mas o Brasil todo não consegue abstrair isso aí, porque o Brasil é uma cultura muito, muito intensa. O linguajar, falar como um carioca é diferente. Então, tem até um sotaque diferente. O brasileiro já é reconhecido. Um dia eu estava em Orlando para pegar um avião para voltar para o Rio. Foi a última vez que eu estive lá, inclusive. Aí eu estava já naquele corredor central, onde tinha os portões para um lado e para outro, enorme, né? Uhum. Eu estava na entrada do portão, esperando só a minha hora, etc. Então, tomar um café. Aí andei um pouquinho para trás, vi uma cafeteria bonita, ainda naquele fing enorme. Né? Eu tinha uma moça só atendendo lá. Eu juntei todo o meu inglês, perguntei se tinha cappuccino. A mulher falou: você é brasileiro, né?
Porque nossa maneira de falar é de brasileiro, e ela também era, né? Sim. Não dá para esconder, brasileiros não dá para esconder. Agora, eu estou no negócio, o Brasil tem uma língua que só, uma língua só não, vai conversar lá em Recife, porque aqui a gente fala Recife, não? Aí agora o senhor falou agora a minha língua, porque eu, embora more no Rio... Você é de Recife? Eu sou de Recife. Viu como eu sei falar? De Recife. Foi revelado para o senhor agora. Não, eu conheço Recife. Aliás, Recife, o trabalhando na portaria desse prédio, o zelador desse prédio é de lá, de uma cidadezinha próxima ali. Então eu chego sempre lá, ei, meu amigo de Recife, fala direito, é Recife, não é Recife, não. Todo mundo fala Recife. Né? E o vice, né? O Nordeste é maravilhoso, né? E assim, em cada localidade do Nordeste tem um palavreado diferente. Totalmente diferente. Você vai para o Ceará, Paraíba, é tudo diferente, né? A minha família é toda de Paraíba, Natal e Recife. Eu estou aqui desde, não sei nem mais quantos anos eu estou aqui no Rio de Janeiro. Chegou aqui, caiu do avião. Eu cheguei aqui criança, então muitos anos, desde os 8 anos de idade. Não tem mais uma dialetação, não tem mais sotaque de lá. Né? Tem hora que a gente se encontra um pouquinho, mas já perdi. Mas tem uma linguagem bonita, um jeito de falar bonito, descontraído, né? Sim. Fortaleza, Ceará já é humor, né? A região do humor, né? Do humor. E a música, aquela região é forró para todo mundo, tem forró na igreja. Existe um conjunto evangélico chamado forró, o Forró Santo, né? Forró Santo, lá de Brasília. Tá? Quando você vai nas igrejas, eu tive em Natal, passei um tempo em Natal, a maioria das igrejas é com zabumba, com triângulo, sanfona, eles chamam de bandinhas, sempre as bandinhas. O triângulo, né? Triângulo. O triângulo é instrumento de primeira categoria. O camarada perguntou, você é músico? Sou músico. O que você toca? Triângulo. Ele tinha a boca torta numa música. Era um músico que tocava triângulo. Mas o trabalho de comunidade irmão já está lá bem assentado, está realizado. Só atua na igreja? Não. Eu já trabalho em clínica, já trabalho há muitos anos também com trabalhos evangelísticos, treinamentos em algum... Porque nós, na verdade, eu tenho um ministério itinerante já de cerca de 20 anos. Então, a gente lida na área do louvor também, na área da palavra. Minha esposa ministra a palavra. Então, a gente já há muitos anos que trabalha dentro de muitas comunidades, mas só com o evangelho. Só com o evangelho. Então, nisso a gente já rodou muitas comunidades fazendo treinamentos evangelísticos. O que não falta aqui, né? O terreno é um terreno imensurável. É muito Glória a Deus que Deus está sacudindo o mundo com o evangelho. Não Europa, porque lá o nome de Cristo já sumiu. Estados Unidos também está muito ruim. É triste, né? É triste. Mas aqui a América Latina está tendo uma experiência, um momento muito bom no crescimento de igreja. Eu espero que cresça muito mais dessa volta de Cristo. Pastor Fernando, muito obrigado pela sua palavra. Daqui a pouco o irmão vai dar uma mensagem, tá? Amém. Para os nossos corações. E agora, tudo pela graça, vai para a música. Quero te dizer palavras que expressam a vontade do meu coração, a intimidade na adoração. Como filho quero um abraço, me envolver em tua graça. Não quero tocar só na sua orla, eu quero tocar onde o filho toca. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam, as mãos se levantam. Apenas um toque
faço a vontade do meu coração, na intimidade, na adoração. Como um filho eu quero um abraço, me envolver em tua graça. Não quero tocar só na tua honra, eu quero tocar. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. A igreja se prostra, a igreja se rende em adoração. Apenas um toque, Senhor. Apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. A igreja se prostra, a igreja se rende em adoração. Apenas um toque, um toque, é o que eu preciso. Um toque, apenas um toque. Eu sinto um toque, um toque, um toque, um toque. Pela graça, tudo pela graça de Deus. Tudo pela graça voltou e voltou agora com a mensagem do Senhor Deus para o nosso coração. Pastor Fernando Galafage, tenha bondade. Falar do Evangelho de Jesus é você pensar em tantas palavras que Deus já falou com você, né? Mas eu quero pensar nessa canção que foi cantada aqui há pouco, apenas um toque no seu coração. E aí eu me lembro do Evangelho de João, capítulo 4, né? Daquela mulher samaritana que, de repente, escolhe um momento para ir buscar água e o texto vai falar que Jesus encontra com ela ali e aí a gente vê nitidamente o toque no coração. E um toque profundo, porque aquela mulher vai buscar água. E quando ela vai buscar a água, ela está em busca de algo para a sua necessidade fisiológica. E Jesus já está enxergando lá dentro uma necessidade dela, de um vazio que ela tem, e ele pergunta pelo marido dela, e Jesus já sabe das situações em que ela tem passado na sua vida, as frustrações, as decepções, e ele vai lá naquele profundo. Eu acho lindo no texto, porque Jesus não bebe água em nenhum momento, né? Não tem uma canequinha para ele beber água. Ele pede água, mas ele não bebe água. Porque assim como ele se alegra em a comida que ele come é a fazer a vontade do seu Pai, ali naquela hora a água que ele bebe é exatamente de poder entrar no íntimo daquela mulher, de poder olhar para ele. Então, o que sacia a sede dele, a vontade dele, é tocar no coração. Então, quando ele consegue tocar na alma, no íntimo daquela mulher, num lugar que o ser humano não consegue, que não há prazeres nessa vida, né? Eu falei há pouco, um pouco rapidamente, de onde eu vim. Talvez até alguém que escute
que assista essa programação tenha necessidades em relação a algum vício, alguma droga. E eu fui alguém que estive como essa mulher samaritana, não fui num poço buscar água, mas fui atrás de prazeres, de saciar meus desejos em muitos lugares. E eu conseguia saciar esses desejos. Só que era algo transitório. Aí depois eu queria de novo, e de novo. E esses dias eu estava atendendo um jovem de 18 anos, e ele me falava do seu envolvimento com as drogas. E ele falou assim, mas a maconha é uma droga que é uma erva, e eu não consigo ver a maldade nisso. E eu até brinquei com ele e falei, foi Deus que fez a erva, né? Então, realmente. Mas você acha que é lícito e que convenha você fumar um baseado e estar no culto? Você imagina se eu tomar aqui um negócio, ficar muito doido e chegar, vamos adorar a Deus, né? Então, as coisas podem até ser lícitas, mas elas não convêm. Só que por que isso? A Bíblia diz isso. Exatamente. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Mas por que eu estou falando isso? Porque dentro dele ainda há um vazio, como o da samaritana. E eu falei para ele assim, rapaz, um dia, em vez de eu puxar a fumaça daquela droga para minha mente, eu puxei o Espírito Santo para dentro de mim. Eu deixei ele entrar para dentro da minha vida. E nunca mais eu precisei de uma droga, nunca mais eu precisei de nada. E sabe que a minha conversão foi uma coisa que na época era tida como estranha. Hoje não, é uma coisa sobrenatural devido ao chamado, à vida que eu tive que trilhar até aqui. Foi instantâneo. Eu já fui drogado muitos anos, muita droga, muita bebida. Mas quando eu tive encontro com Jesus, ele veio e eu nunca mais voltei atrás. Eu não tive que voltar. E sabemos que o processo de deixar a droga é um processo químico. O corpo ele está intoxicado. Eu não tive nenhum tipo de reação, eu não tive nenhum tipo de abstinência. Eu fui, mas assim... Foi a intervenção de Cristo absoluta. Foi o encontro da samaritana. Ele me deu a água, eu bebi e falei, pronto, matou minha sede. Então, eu estava falando com aquele garoto, querido, você não vai precisar mais do seu baseadinho para você ficar numa viagem. Mas, às vezes as pessoas escutam um pastor, alguém dá uma mensagem, falar sobre o poder de Deus para transformar e mudar a vida de uma pessoa, só que tem um querer. Tem um querer, e esse querer não é eu entrar numa igreja, assistir um culto ali, ser abençoado por aquela palavra, e eu volto para casa fazendo o meu processo religioso. Eu tenho que querer de verdade, eu tenho que ter essa relação que estamos tendo aqui de uma conversa, preciso querer isso com Deus todos os dias. É uma decisão de tudo, né? É uma decisão e é um relacionamento atado. Quando Jesus nos encontra, ele está nos reatando, está novamente nos reconciliando a ele, porque não tínhamos esse contato, não tínhamos essa relação. Agora somos totalmente relacionais. Então, se eu tenho essa relação e essa relação é com alguém que eu agora entendo que me ama e eu deixo esse amor me abraçar, eu começo a ser envolvido por isso. Então, eu não preciso mais da droga. Aí alguém diz assim, você agora é crente, você não fuma, não bebe. Não, porque isso não faz sentido. Não faz sentido, não me acrescenta nada, não é legal. Faz é gastar meu dinheiro e meu tempo e sei lá o quê. Então, a samaritana chega, encontra com Jesus, ele dá água para ela e ela segue e ela vai falar dessa água que ela bebeu, né? Imediatamente. Então, é essa palavra que eu quero deixar para os telespectadores, para as pessoas que estão ouvindo, assistindo, que quando nós bebemos dessa água de verdade, tudo pode estar desabando ao nosso redor, mas aqui dentro está resolvido. E se está resolvido, não tem pastor que fale, não tem economia, não tem marido, não tem filho, qualquer problema ao nosso redor, eles vão existir sempre, tendo Jesus ou não, mas a gente aqui dentro está resolvido. Eu estou resolvido, bebi da água, matei minha sede, agora só tenho que continuar bebendo dessa água. Dessa água, continuamente. Deus abençoe, irmão, muito obrigado pela palavra. Tudo pela graça, está aqui agora, mas temos ainda mais uma música, certo? Vamos agora para o trio. É digno de receber a honra e a glória, a força e o poder.
ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Olá, voltamos com Tudo pela Graça. E agora com aquele bloco, a Bíblia, livro por livro, com a fera da Bíblia, que é o pastor Joaquim de Paula Rosa. Olá, pastor. Fera nada, eu sou aprendiz e amo este livro. Fera, sim, você rasgou quanto? Deus me deu a alegria de lê-lo de capa a capa 29 vezes. E nos últimos anos eu tenho começado em janeiro, todo animado para ler pela 30ª vez, eu não consegui. É interessante isso, já li a Bíblia em diferentes versões, inclusive em língua inglesa, espanhola, francesa e alemã. Lá no passado eu perdi a fluência nessas línguas, mas em português, hoje, nós temos Bíblias as mais variadas. E vale a pena em cada ano, principalmente agora que nós estamos começando mais um ano, retomar esse propósito de ler a palavra de Deus de capa a capa. Há muitos métodos de ler a Bíblia, mas o importante é lê-la. E lê-la ou dentro de um ano, ou 2 anos, ou 3 anos, não importa, mas ler, meditar nessa palavra. Aliás, muito interessante, no início do meu ministério, tive o privilégio de tomar conhecimento do trabalho de William Moore, no livro que foi editado aqui no Brasil pela a saudosa Joerp, o livro sobre o Novo Testamento, sobre o estudo da palavra de Deus. E o William Moore falava ali de dominar a palavra de Deus de 5 maneiras, usando a mão, no dedo mínimo, que é ouvir a palavra de Deus, ouvir com inteligência, ouvir escrevendo, ouvir meditando naquilo que ouviu, ler a palavra de Deus, que é o tema que nós estamos tratando agora, de capa a capa, e meditando também naquilo que a gente leu, guardando lições, escrevendo, depois estudando, que é o dedo do meio, médio, estudando a Bíblia, seja um capítulo inteiro, um parágrafo, um versículo, ou até uma palavra, como o pastor Heitor costuma fazer, ele que domina bastante a língua grega. E às vezes a gente pega uma palavra só, e essa palavra tem um mundo de coisas, tanto assim que os grandes comentários, às vezes, pegam um versículo da Bíblia e esmiuça aquilo, faz um livro inteiro a respeito de um versículo. Então, estudar a Bíblia. E a esse estudar, nós temos que juntar o meditar na palavra de Deus, que indica esse livro, esse dedo indicador, meditar naquilo que a gente ouviu, naquilo que a gente leu, naquilo que a gente estudou, naquilo que a gente está memorizando e, sobretudo, praticar, que é ajuntar realmente a mão, fechar a mão, guardando no coração aquilo que a gente vem aprendendo. Mas nesse livro, o livro de 1 Crônicas, que é um livro com 29 capítulos, 934 versículos, 1h10 para lê-lo, é um livro que foi escrito provavelmente por Esdras, que foi um personagem muito importante na história do povo de Deus, durante o cativeiro da Babilônia, cerca de 450 a.C., lugar incerto. O livro cobre um período de mais ou menos 41 anos. O livro, a palavra-chave está no capítulo 17 de 1 Crônicas, que fala exatamente do retorno para a construção do templo, e tem ali a enumeração das pessoas que compunham o povo de Israel naquele momento. Os principais caracteres desse livro, além do próprio governador que veio para restabelecer de novo o povo ali na terra. Então, esse livro de 1 Crônicas, que conta essa história bonita que a gente vai perceber no segundo livro daqui a pouco,
mostra para nós o zelo de Deus em preservar a marcha do seu povo aqui na face da terra desde o princípio, especialmente Abraão, quando a gente começou a ter a noção clara do povo de Deus aqui na face da terra, passando pelos os juízes, chegando então nos primeiros reis, chegando a esse tempo que nós estamos considerando, em que o templo foi destruído, o povo foi levado cativo para a Babilônia e começa a voltar para restabelecer de novo, depois do castigo que Deus deu a esse povo, restabelecer o domínio de Deus naquela região. Então, que esse livro nos inspire, nos ajude a manter o nosso foco em Deus, nas coisas de Deus, do modo de Deus, como Deus lida com a sua igreja nos dias de hoje. Que Ele nos abençoe em nossa caminhada, livro por livro. A Bíblia, livro por livro, esse livro que encanta o nosso coração, que nos exorta, que nos ensina, que nos motiva e que nos leva a buscar uma vida de piedade diante do nosso Deus. Obrigado, pastor Joaquim, pela sua participação, falando agora sobre os de Crônicas, né? Obrigado. Primeira crônica, agora terminamos esse bloco, voltamos já já com a continuação do nosso querido programa. Tudo pela graça. Tudo pela graça de Deus. Olá, tudo pela graça voltou neste sábado aqui com esse bloco maravilhoso que eu li e gostei. E eu aconselho você a ler. Não fique somente lendo outdoor, WhatsApp, essa coisa toda. Tem coisinhas boas, etc. Mas leia, pegue livros maravilhosos desses que nós citamos aqui, que eles dizem coisas que nos surpreendem, né? Ultrapassam a nossa expectativa para aquelas páginas que escolhemos ler, né? É interessante. E a gente isso, acaba gostando, por isso li, gostei. Eu sou viciado em livros, sabe? Coisa boa. Eu sou viciado em livro. Gosto de ler, só não leio mais porque o tempo o dia só tem 24 horas. Eu precisava fazer um plus nisso aí. Vou começar a pedir, às vezes, para alterar um pouquinho. Não, calma aí, você vem para a eternidade, né? Vamos lá? Tudo pela graça, agora com Ninguém Gostei. Pastor Henrique, vai lá. Se abordarmos Jesus como mestre, Ele dará a lei para nós. Agora, se o abordarmos como nosso Salvador, Ele nos dará a graça, disse Rick Wilkerson. Lemos e gostamos. Ele tem lei e tem graça, não é? É interessante que de tantas maneiras que Jesus tinha para se revelar para nós, Ele se revelou por meio de um livro. Moisés não entrou na Terra Prometida, mas o livro entrou. Então, a leitura, o livro, a lei na vida cristã, ela tem muito significado e muita importância, mas lei sem graça nos torna intelectuais de plantão. Então, a proposta é que a gente encontre o equilíbrio com a lei, que me dá as exigências, mas a graça que me ajuda a cumprir as exigências dessa lei. Exatamente. A graça de Deus, ela é inexplicável. São palavras que a gente tem, que a gente entende, a gente alcança muito delas. Mas se você pegar 1000 intelectuais na nossa área, por exemplo, cada um vai dizer uma coisa a mais sobre a graça. Ela é inesgotável, enquanto o jeito de Deus de resolver os problemas do homem perdido, né? Um conceito maravilhoso que eu vi sobre graça, pastor Heitor, foi do nosso querido colega falecido, que eu cito em saudosa memória, pastor Mauro Israel Moreira. Mauro Israel Moreira, uma sumidade, que assistindo uma pregação dele, ele perguntou aos presentes diversos conceitos sobre graça. Demos o clássico, favor e merecidos, e vários falaram outros, mas pastor Mauro Israel disse, graça é a covinha na bochecha. E aquilo ali ficou marcado de maneira que 20 anos depois de ouvir essa pregação, estou compartilhando com o senhor e com nossos telespectadores. Coisa boa que a nossa mente vai lá atrás e resgata cada preciosidade, né? O passado, presente e futuro estão em nós. Estão em nós. E, na verdade, isso é neurológico, é neuropsíquico, porque todos os neurônios agregam tudo e nada se perde ali. Eu faço algumas experiências com as pessoas a respeito de lembrança, eu jogo uma palavra, a pessoa na hora, e ouça, do momento em que eu falo que essa palavra chega na orelha interna e o martelo bate na bigorna e gera um som que joga no neurônio e percorre o cérebro todo até achar aquela imagem, a velocidade com que isso flui é 600 mil quilômetros por segundo. A energia no cérebro não flui a 300 mil, quando se pensa que é a velocidade máxima. Não é. Dentro do cérebro é 600 mil quilômetros por segundo. Não sou eu, não. Se eu tivesse
inventado isso, seria hoje o príncipe do mundo. Não, foi um cientista americano que provou isso no Instituto do Cérebro. Em 600 mil quilômetros por segundo, a palavra vai e volta e traz a imagem fora do tempo, diríamos assim, fora do tempo, tá? E a graça de Deus é isso que vem em nós e permite que nós entendamos as coisas maravilhosas. Esse ser criado por Deus, puxa vida, é uma coisa... Que maravilha. Cientistas e médicos deveriam ser as pessoas mais crentes de todo o universo. Ah, porque sim. quando você vê... O senhor falou uma descoberta como essa. Uma. Analisando o corpo do ser humano, do alto da cabeça até a planta do pé, quantas não tem? A cada molécula é uma descoberta. E elas apontam para Deus. Sempre. Lindo demais O isso. tempo todo. A criatura, Deus, porque nós somos a imagem e semelhança dele, ou seja, nós somos cá na Terra uma amostra do que Deus é na eternidade. É verdade. Li, gostei que muitas pessoas querem que Jesus faça parte de suas vidas, mas não querem que ele seja o Senhor de suas vidas. Puxa vida. Querem Jesus muitas vezes como servo, né? Paulo César no Logos canta: quem antes era servo, agora acha-se senhor. Submeter-se ao senhorio dele não é das mais fáceis escolhas, mas é a melhor decisão que o ser humano pode tomar. O ser humano tem essa mania de se achar, né? É. E hoje no nosso meio, não na nossa denominação ainda, porque coisas podem vir por aí. Tem muitos pastores que não querem ser pastores mais, né? Eles querem ser bispos, né? Apóstolos. Não vai me assustar se aparecer daqui a pouco mais um irmão mais velho de Jesus Cristo por aí. Miguel 2, Jesus 2, Gabriel 2. Gabriel 2. Agora é muito estranho, né? Porque quando a gente vê 1 Coríntios 4, 1 e 2, Paulo, principalmente no verso 2, diz: olha, o que se requer dos dispenseiros, dos hiperetes, é o termo que ele utiliza, é que eles se achem infiéis. O que é o dispenseiro? É o que tem a chave da dispensa, é o mordomo. Mordomos não foram chamados para aparecer, mordomos foram chamados para servir. E aí está todo o problema. E ele não é tão importante. Ele é objeto do amor, da graça, do cuidado, da proteção. Mas, para aí, ele não é nada em relação ao todo. Aponta para o senhor da casa. O mordomo aponta para o senhor da casa. E as pessoas estão querendo trocar o lugar de mordomo, tornando-se o senhor da casa. E é uma ilogicidade teológica absurda. Aí eles conseguem muitas coisas em termos de poder aqui na Terra, em termos de riqueza, etc. E eles se acham mais e mais poderosos. Né? O Augusto Nicodemos Lopes, num excelente livro publicado em 2008, O que estão fazendo com a igreja, ele disse que a predileção brasileira no seu gosto por bispos e apóstolos gerou esse mar de narcisistas que a gente tem contemporâneos, porque eles encontram um público que simplesmente os aceite, não é? E há uma inclinação brasileira para isso, lamentavelmente. Lamentavelmente. E ser pastor é estar exatamente no meio, né? Não existe nada mais importante do que ser pastor. Não existe, porque lá está o dono, aqui está o servidor e lá estão os objetivos. É verdade. Né? É isso aí, os dispenseiros, né? O Batista utilizava muito o termo moderador, né? Moderador. Então a gente, de alguma maneira, deve moderar, apesar que as coisas não estão tão moderadas ultimamente. Não, ultimamente não. A próxima. A lei é cheia de exigências, mas a graça é cheia de suprimentos, disse Rick Wilkerson. É a graça que pode nos fazer alcançar a lei, não é? Mas sempre lembrando, a graça preciosa de Jesus. Né? Bonhoeffer falou muito sobre isso, pastor Heitor. Aquele livro Discipulado do Bonhoeffer, publicado em 1937, ele traz aquelas emblemáticas expressões que entraram para a história da teologia entre graça preciosa e graça barata. A graça preciosa é a graça imerecida, é aquilo que Deus concede, eu não mereço, não tenho como fazer para obter. A graça barata é uma graça mercandejada, é uma graça que não é graça. É a graça que eu suponho que consigo alcançar por esforço humano, mas não consigo. Graça por esforço não é graça. Não é graça. Hoje, você não sabe que dia é hoje, eu não sei que dia é hoje em relação ao programa que vai para o ar, mas eu passei por um momento de tristeza, de lágrimas, mas imediatamente a graça supriu e aplacou o meu coração. Mas isso é sempre assim, a graça sobre tudo. Por isso tudo pela graça. Amém, maravilha. Amém. Deus, ele não pede nada de nós que nós não possamos cumprir. Se ele coloca as exigências da lei, ele fala, tome minha graça, com ela você alcança. Ok, terminamos esse programa Tudo Pela Graça, mas voltamos no próximo sábado, às 14 horas, com toda a programação de alegria, de mensagem, de música e este bloco que é
Li e gostei. Li e gostamos e vamos continuar lendo e gostando e trazendo para você essas mensagens preciosas a respeito do que a palavra de Deus diz através dos seus servos, através do tempo. Até lá. Muito obrigado.